Irmãos e irmãs, o reino dos céus é comparável a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do noivo. Podíamos intitular essa conversa do padre como lâmpadas acesas. Mais que lâmpada, a ideia da lamparina, né, que precisa do óleo. A vigilância que o Senhor quer de nós é semelhante àquelas damas de honra que devem manter acesas as lâmpadas para iluminar o cortejo nupcial. A cena do Evangelho narra como funcionava, digamos assim, a cerimônia, o gestual de um casamento, não religioso, mas o ritual de um casamento, cuja noiva ficava em casa com um cortejo de amigas, damas de honra, e essas com lamparinas, a fim de que quando o noivo chegasse, elas conduzissem também a noiva e o noivo até a casa. O noivo aqui simboliza Cristo. Cristo vem ao nosso encontro. E Ele pode vir de um momento para outro. A sua chegada será inesperada. Assim terminou o Evangelho dizendo que não sabemos nem o dia e nem a hora. Por isso é preciso viver em constante vigilância. Eu imagino vocês, quando vão receber alguém em casa, alguém querido, ou por convite seu, ou por oferecimento próprio, mas uma visita agradável, você começa a fazer uma preparação amorosa para a chegada dessa visita querida. Então, vai pensar um programa, né, para passar os dias, o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Vai pensar uns cardápios assim diferenciados para esse dia, né? Você vai ter que desalojar alguma criança do quarto para transformar o quarto das crianças no quarto da visita, né? Enfim, tem mil coisas, né? Quando você fica sabendo da visita que vem, já começa a se preparar, não se afligir, mas se preparar, se organizar. Me parece que o principal da parábola das 10 virgens é, sobretudo, preparar o nosso encontro com o Senhor. Uma preparação que não se faz no último instante, mas pela vida toda, numa constante expectativa. Não podemos ser vencidos pelo sono da preguiça espiritual, pela tibieza, pelas distrações inúteis. As lâmpadas acesas significam essa vigilância amorosa de quem espera o Senhor. Há um tempo passado, tinha uma fita cassete que falava como seria o final dos tempos. Aí, com o tempo, essa fita cassete virou um e-mail. Hoje eu não sei se virou aplicativo, mas para pôr terror tem gente e todos os meios, né? Mas, grosso modo, era uma voz cavernosa que dizia que o final dos tempos, né, estava chegando e a hora final seria terrível, uma vasta escuridão sobre toda a face da terra. E tinha uma pegada também mariana de Nossa Senhora, não sei se de Fátima. Então era preciso ter em casa vela abençoada, água abençoada, e na hora que estivesse acontecendo tudo isso, se pôr embaixo da cama, né? Feliz de quem tem cama que dá para entrar embaixo, né? Porque senão vai faltar um requisito, né? Entrar embaixo da cama e rezar, não sei o quê, não sei quanto, né? Essa oração de desespero na hora final, qual seria o valor dela? Pouco pode. Porque o importante é que nós, conhecendo o amor de Deus por nós, o amemos e estejamos sempre atentos para a sua chegada. Porque Ele veio um dia, Ele voltará um outro dia, mas Ele vem todos os dias. Todos os dias. Nas situações, nas pessoas, nos sacramentos, na oração. E feliz daquele que tem capacidade de enxergá-lo como Ele vem, de reconhecê-lo como Ele se manifesta, como Ele está. Feliz de quem está atento. Vejam, ouvimos na leitura e de alguma forma podemos compreender assim, a hora final
ela virá como um julgamento. Tem um juízo final e tem um juízo particular. É mais ou menos quando a gente ia mandar carta, né? Carimbou a carta, o carteiro punha para dentro, agora é dele, né? O que está escrito. Não é possível mais modificar. Como a gente já não é uma época muito de carta, né? Vou mandar uma mensagem, um e-mail. Manda um e-mail, a hora que deu, né, o comando de enviar, já não é mais seu. O que tinha para ser dito, está dito. Eu ia falar até do WhatsApp, mas agora você manda, você pode apagar, né? Mas na vida a gente não vai poder apagar depois. O que a gente pode fazer todos os dias é um exame de consciência. Imaginando cada dia como uma página em branco da vida, e que a gente tem possibilidade de escrevê-la, ir anotando as escolhas que fizemos, os amores que amamos, as caridades, as obras. Se lá no final do dia faltou alguma coisa, não é possível apagar, mas é possível, na próxima página, reorientar. E se todo dia a gente vai revisando, examinando a vida, quando morrer, estará com a vida revisada, examinada, bem orientada, ainda que em alguma página ou capítulo tenha extraviado bastante. Nós temos tempo de fazer revisão. Nós temos tempo de examinar as nossas escolhas, o nosso comportamento. Importante seria saber como é que estamos revisando todos os dias a nossa vida. Aquelas 5 virgens imprudentes, embora todos aqui estejam imprudentes, né? Na cidade de Prudente, mas nem todos sejamos prudentes, né? Então, embora elas estivessem com as outras, não consigo fazer ideia do que passava pela cabeça delas. O certo é que todas elas dormiram. Santo Agostinho até enxergou nesse dormir de todas elas como a morte que vem para todos, para quem é prudente e quem é imprudente, para quem é sábio e para quem é estulto, vem para todos. Mas quando são acordadas pelo noivo, quando são acordadas para a vida, para a ressurreição, a sorte não é a mesma. Há uma sorte para quem é descuidado e há uma sorte para quem é cuidado. Hoje é a segunda fase da prova, né, do Enem. Podíamos pensar, então, um pouco o jeito médio do aluno brasileiro, né? Um comportamento nosso, não digo que sejam todos, mas um comportamento médio, talvez até um pouquinho a mais, que é o quê? Deixa tudo para a hora final. Ao invés de todo dia aprender um pouco, revisar um pouco, aprofundar um pouco, né? Revisar um pouco, tirar dúvidas. Ah, não, faltam 20 dias. Ah, não, faltam 15 dias. Ah, não, faltam 10 dias. Ah, não, faltam 5 dias. Ixi, é amanhã. Aí desespera. Não pode ser assim a nossa expectativa pela vinda do Senhor. Todo dia a gente faz um pouco. Hoje eu não preciso fazer todas as coisas do mundo e nem todas as coisas da vida. Hoje eu preciso fazer aquilo que é ocupação de hoje. E saber de fato o que eu preciso fazer hoje. Fazê-lo com convicção, fazê-lo com alegria, fazê-lo com presença. Senão a gente vai correr o risco de na hora final entrar no desespero. Hoje ainda é possível verificar que todo dia dando um passo no caminho do bem, a gente está bem. Que todo dia fazendo obras, acolhendo, servindo, estamos no caminho bom. A parábola oferece uma singular e sugestiva visão da vida cristã, tanto aqui na terra quanto no céu. Mais que uma peregrinação, a nossa vida é um cortejo festivo rumo ao Cristo. Caminhamos alegres para aquele que vem e que nos ama, para aquele que nos ama e nos salva, para aquele que nos quer junto dele. O cristão é como uma jovem que vive na alegre expectativa do noivo, da chegada do noivo.
Esse encontro com o noivo pode coincidir com o final dos tempos, como eu dizia há pouco, na manifestação última do Cristo. Mas o Senhor quer também que nós conservemos as lâmpadas acesas para enxergá-lo nos vários acontecimentos de nossa vida, particularmente nos irmãos que sofrem. Podíamos dizer que essa lâmpada do Evangelho é a lâmpada da nossa fé. No dia do batizado a gente recebeu uma vela acesa, uma luz. A lâmpada da fé foi acendida. Agora não cabe a vela, vamos voltar para a lamparina, né? E nessa lamparina, que é a nossa fé, o azeite, o óleo, que faz com que a chama não se apague, é a caridade. A lâmpada da fé necessita do óleo da caridade. Da caridade para continuar acesa, para iluminar os outros. O Papa Francisco se aproveitou, dia desses, de uma expressão, um ditado popular que diz assim: enquanto há vida, há esperança. Esse é o ditado, né? Enquanto tem vida, tem esperança. E ele modificou um pouco para dizer que, enquanto há esperança, há vida. Enquanto tem esperança, tem vida. Ou seja, os homens, os seres humanos, necessitam de esperança para viver e necessitam do Espírito Santo como esse óleo para esperar. O Espírito Santo é quem torna possível esperar, mesmo quando falta toda a motivação humana para esperar. Às vezes a gente entra lá no fundo da escuridão, né, do poço, parece que não tem mais de onde tirar esperança, de onde tirar força. O Espírito Santo nos dá, diz o Papa. Ele nos traz uma esperança que não decepciona, porque esse Espírito Santo está dentro de nós, porque esse Espírito Santo nos impulsiona para irmos em frente, para seguirmos adiante, um passo depois do outro. Depois ainda, disse o Papa, o Espírito Santo não nos torna apenas capazes de esperar, também nos faz capazes de semear esperança. De sermos também, como Ele e graças a Ele, paráclitos, ou seja, de sermos também consoladores e defensores dos outros. Quanta gente passa indiferente ao sofrimento dos outros? O sofrimento dos outros parece que não nos toca mais. Parece que a gente perdeu a capacidade de chorar pelo sofrimento que merece choro. Parece que transformamos Jesus num mágico, apenas num realizador de sonhos, e não no Senhor que salva. Tem uma cidade aqui na região, quando a gente entra nela, tem uns outdoors, e um deles é propaganda de uma igreja, não me lembro o nome, mas é uma igreja evangélica dessas mais modernas. E está lá escrito assim, né? Igreja tal, lugar de gente feliz. Então, se você estiver infeliz, não vai lá. Lá não é o seu lugar. E depois, isso lembra o quê? Magazine Luiza, vem ser feliz. Não tem nada com Cristo. E está cheio, Igreja Católica e outras igrejas, vendendo um Jesus mágico e não um Jesus de cruz. Quem segue esse Jesus mágico, que realiza sonhos, quando os sonhos não acontecem, se desespera e se volta contra essa ideia fabulosa de Jesus. Não é esse o Cristo que a gente serve. Não é esse o Cristo que a gente segue. Ele está muito distante do Evangelho. Está mais para o comércio, para o marketing, para a publicidade, para o despiste. Esse esvazia, esse não preenche. Esvazia, não preenche. Porque não consegue integrar dores e alegrias na própria vida. Você tem que rejeitar o que é mal. Mas a gente, quantas vezes não tem como rejeitar o que é mal? Ele vem, está, até dentro de nós.
Nós não podemos ser semeadores de desespero, mas pelo Espírito Santo, semeadores de esperança, sermos paráclitos, defensores dos outros, consoladores dos irmãos. Terminando, semeadores de esperança. Um cristão, diz o Papa Francisco, não pode semear amarguras, não pode semear perplexidades. Isso não é cristianismo. E se você fizer isso, você não é um bom cristão. Semeie esperança, azeite de esperança, perfume de esperança e não vinagre de desespero. E quanto de cristão que vem à missa todo domingo anda azedo? Quanto? Amargurado e amargurando, atrapalhado e atrapalhando, desesperado e desesperando. Quanto? Efetivamente termino lembrando uma definição da sabedoria na primeira leitura de hoje, do livro da sabedoria, claro. Vejam só, a sabedoria é resplandecente, ela não murcha. A sabedoria se mostra facilmente para aqueles que a amam. A sabedoria se deixa encontrar por aqueles que a buscam. A gente anda buscando tanta coisa, desejando tanta coisa. Desejemos e busquemos a sabedoria. Como diz a palavra de Deus hoje, ela se deixa encontrar por aqueles que a buscam. Sejamos sábios, estejamos vigilantes. O Senhor está no meio de nós e vem ao nosso encontro continuamente. Só com a lâmpada da fé acesa com o óleo da caridade será possível enxergá-lo nas situações da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.